Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Elevada Matemática. Eu sou o professor Domingos e nessa aula você vai aprender a resolver subtração de frações de forma fácil. Vamos então ao exercício 2. O exercício 2, pessoal, ele diz o seguinte: calcule simplificando o resultado quando possível. E aqui no item A nós temos a expressão, uma expressão envolvendo 5 oitavos menos 4 oitavos. Pessoal, para efetuarmos essa simplificação, nós precisamos recorrer à regra. A regra para subtração de frações, ela diz o seguinte: nós só podemos subtrair frações quando os denominadores, esses números aqui, ó, de baixo, eles são iguais. Uma vez encontrando, né, que os denominadores são iguais, nós vamos escrever uma fração de modo que esse denominador seja igual, né, ou seja, o denominador dessa subtração será 8 e o numerador vai ser encontrado, né, vai ser calculado a partir da subtração entre os numeradores, ou seja, apenas nós vamos subtrair, vamos fazer a subtração entre o 5 e o 4, beleza? Vamos então à nossa resolução, que aí fica mais fácil da gente compreender. Então aqui, eu vou escrever mais uma vez aqui, ó, resolução de que item? Do item A, tá? Então olha só, então eu vou escrever aqui, ó, 5 oitavos menos 4 oitavos. E aí, de acordo com a regra, ela diz o seguinte, que nós vamos repetir o denominador. Por quê? Porque o denominador é igual. Então, quando eles forem iguais, nós fazemos o quê? Nós repetimos e aplicamos a subtração entre o 5 e 4. 5 menos 4 é igual a 1. Ou seja, a forma mais simples de escrevermos essa subtração entre 5 oitavos e 4 oitavos é escrevermos 1 oitavo. Beleza? Foi? Vamos então ao nosso próximo item, o item B. Aqui no item B, aqui passou, vamos lá, aqui ficou legal. O item B, nós temos a seguinte expressão: 4 sétimos menos 1 terço. E professor, aqui não vai dar. Por quê? Porque os denominadores são diferentes. Então, que estratégia nós precisamos utilizar? Aquela estratégia 2 do MMC. Então, nós vamos extrair o MMC entre o 7 e o 3. Então, vamos lá. O MMC é o que? Nada mais, nada menos do que o mínimo múltiplo comum. Professor, mínimo múltiplo comum? Sim, nós precisamos extrair do 7 apenas, do 7 e do 3. Professor, mas por que nós vamos fazer isso? Porque olha só, pessoal, o MMC ele vai servir de base para quê? Para que nós possamos construir, possamos encontrar frações equivalentes a essas que nós temos aqui, de modo que os denominadores sejam iguais. Então, quando nós encontramos o MMC, né, esse MMC ele vai ser justamente o denominador, né, que vai ser tanto para essa primeira fração e a segunda fração, elas vão possuir o mesmo denominador, tá bom? Para ficar mais claro, vamos voltar ao cálculo, né? Voltemos ao cálculo aqui. Então, olha só, vamos extrair o MMC entre 7 e 3, né, fazendo a decomposição de modo simultâneo. E aí vamos procurar os números primos, né? Aqui nós não podemos escrever o 2, né, porque nós não temos múltiplos de 2 aqui, então o próximo na sequência é o 3. Então, o 7 não é possível dividir por 3, então o que nós fazemos? Nós repetimos. Agora, contrapartida, o 3 é possível dividir por 3.
3 dividido por 3 é igual a 1. E aí repetimos, né, esse processo, né? Aqui o próximo número é o 7. Então, 7 dividido por 7 é 1. E o próximo aqui nós repetimos 1. Aqui nós fechamos e vamos multiplicar. 3 vezes 7 é igual a 21. Professor, esse 21 será o novo denominador? Sim, é o novo denominador das frações equivalentes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar as frações equivalentes de cada uma dessas frações. A primeira é 4 sétimos, né? Vamos encontrar a fração equivalente de 4 sétimos. E aí, nós precisamos encontrar uma fração que ela tenha o denominador igual a 21, certo? Então, olha só. Eu preciso fazer o seguinte. Que número, pessoal, eu preciso multiplicar pelo 7 de modo que nós possamos encontrar o 21? O 3, né? Porque 7 vezes 3 é 21, beleza? O que nós fizemos no denominador, nós vamos fazer, né? O que nós utilizamos de estratégia no denominador, nós vamos fazer também no numerador. Então, assim como nós multiplicamos o 7 vezes 3 vai ser igual a 21, nós precisamos multiplicar o 4 vezes 3. Então, 4 vezes 3, pessoal, 4 vezes 3 é 12. Ah, professor, então esse 12 21avos é a nova fração equivalente? Sim. Então, quando eu for escrever aqui, ó, no lugar do 4 sétimos, eu posso escrever tranquilamente 12 21avos. Porque 12 21avos é a fração equivalente, 12 21avos é a fração equivalente de 4 sétimos. Beleza? Vamos então agora escrever a nossa fração equivalente de qual número? Do 1/3. 1/3 também precisamos encontrar a fração equivalente, cujo denominador é 21. Então, estratégia, nós precisamos fazer o seguinte. Que número que multiplicado por 3 é igual a 21? O 7, né? Então, 7 vezes 3 é igual a 21. Então, se nós utilizamos como estratégia aqui, ó, o 7 para multiplicar por 3, nós também precisamos multiplicar o 7 por 1. Por quê? Para que possamos manter o equilíbrio, beleza? Então, 7 vezes 1, ou 1 vezes 7, né, é igual a 7. Ok? Então, podemos escrever esse 7 21avos é a fração equivalente a 1/3. E aí, vamos reescrever aqui em cima, né? Vamos escrever aqui em cima a nova fração, a fração equivalente, 7 21avos. Agora, você está percebendo o seguinte, que a partir desse momento, nós podemos... Opa, ocorreu aqui um erro. Que erro que foi? Professor, o senhor escreveu aqui o sinal de mais. Opa, ainda bem que vocês estão espertos aí, tá? Ainda bem que vocês estão aí ligados. Então, não é mais, professor, é menos. Beleza, ainda bem que vocês me orientaram aí, tá bom? Muito obrigado. Então, olha só. Agora, nós podemos efetuar essa subtração. Por quê? Porque nós temos agora os denominadores são iguais. Então, tanto na adição quanto na subtração de frações só podem ser efetuadas se e somente se os denominadores forem iguais. E aí nós vamos fazer o seguinte, repetir o denominador, que é quanto que nós encontramos? 21. E vamos subtrair quem? Os numeradores. 12 menos 7 é igual a 5. Então, aí nós vamos encontrar, vou buscar aqui a caneta, 5, ou seja, 5 21avos. Ou seja, 5 21avos, pessoal, é a forma mais simples de escrevermos a subtração entre 4 sétimos e 1/3. Então, 5 21avos é a fração mais simples, ou seja, o modo mais simples de escrever essa subtração.
Beleza? Tudo bem? Vamos então ao nosso último item. Ok, então vamos ao nosso último item, o item C. E professor, essa fração, essa subtração de frações está esquisita. Não, fica calmo, olha só. O que na realidade essa subtração aqui entre esses dois números, ó, esse 7 e o meio, né, é um número, é chamado de número misto. E esse 1 inteiro e 1 meio, né, também é um número misto, ou seja, os dois, né, são números mistos. 7 inteiros e 1 meio, e 1 inteiro e 1 meio também são números mistos. Vamos então transformar esses números mistos, pessoal, em frações impróprias. Como assim, professor? Como é que se faz isso? Ó, preste atenção. Nós vamos fazer o seguinte, ó, igual, e aí nós vamos fazer a seguinte coisa. Ó, eu vou precisar multiplicar o 2 vezes 7 e adicionar mais 1. Como assim, professor? O que o senhor fez? Eu peguei aqui, ó, 2 vezes 7 e o resultado dessa multiplicação eu tenho que somar mais 1, tá? Foi isso que eu fiz. Professor, e aqui embaixo, o que nós fazemos? No denominador, escreve, repetimos, tá? Fica o 2. Menos, tá? Agora vamos utilizar o mesmo processo para simplificar esse número misto, ou seja, transformar esse número misto em uma fração imprópria. E aí vamos utilizar a mesma regrinha, né? A mesma sequência. Então vai ser 2 vezes 1 e o resultado desse produto nós vamos adicionar mais 1, né? E o professor denominador é 2, tá? Então olha só, a segunda linha, vou buscar aqui a caneta, tá? Na segunda linha, tá, vou botar aqui, ó, para você entender. Professor, isso aqui significa o que? É a simplificação desta parte. E essa parte aqui é a simplificação desta, tá bom? Então, nessa parte aqui, o que eu fiz aqui, ó? 2 vezes 1, ó, 2 vezes 1, o resultado desse produto, vou adicionar mais 1, tá? Então, agora, essa primeira linha já fizemos, vamos então agora na segunda linha. Então, o que vai acontecer nessa segunda linha? Ó, vai acontecer o seguinte, nós vamos multiplicar 2 vezes 7, 14. 14 mais 1 é igual a 15, isso. Perfect. Então, temos 15 meios. 15 meios. Menos, aqui, vamos fazer o seguinte, ó. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Então, nós vamos encontrar 3 meios. Beleza. E, professor, aqui ficou mais fácil. Por quê? Porque os denominadores são iguais. Então dá para nós, nós podemos efetuar a subtração, né? Por quê? Porque, relembrando, tanto na adição quanto na subtração de frações, só podemos efetuá-las se e somente se os denominadores, ou seja, esses números aqui de baixo, forem iguais. Como aqui eles são iguais, nós podemos realizar. Então vai ficar o seguinte, nós vamos repetir esse número que é comum, né? Tanto no denominador é comum, vamos reescrever aqui e efetuar a subtração. 15 menos 3 é igual a 12, né? 12 dividido por 2 é igual a 6. Professor, 6, eu não gostei desse 6, pessoal. Deixa eu desfazer aqui. Acho que agora esse 6 vai ficar melhor. Pronto, agora sim, agora ficou padrão. Certo? Então, nós encontramos aqui a forma mais simples de escrever essa subtração entre esses números mistos é igual a 6. Beleza? Então, nós ficamos por aqui, encerramos essa resolução. Espero que você tenha gostado. Caso você não seja membro ainda do canal, eu peço a você que se inscreva no canal, dê o like, né? Deixe o seu like, ative o sino de notificações para que quando
tiver novos vídeos, você seja informado, tá? E outra coisa, se você quiser deixar sugestões, né? Sugestões de novos vídeos, né? Sugestão se você gostou, não gostou, né? E de novas aulas, novos conteúdos, né? Professor, você poderia fazer uma aula de tal assunto? Gostaria de, né? Você pode deixar nos seus comentários, tá bom? Então, por enquanto é só. Te vejo na nossa próxima aula. Tchau!